Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criação digital ou não, outros ramos da criação. E a gente fala qual é o processo criativo, como a pessoa chega lá, por que ela faz o que faz. E na verdade a gente vai desvirtuar um pouquinho e entrar num assunto que eu gosto bastante e queria estudar mais, mas por questão de tempo eu priorizo outras coisas, que é filosofia. E eu conheci esse podcast meio que do nada. Eu tava procurando podcast para ouvir, daí eu pechei nesse podcast, nesse cara que eu acho muito legal o conteúdo dele, que é o Glauber. E aí, Glauber, como é que estamos? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Já de início eu agradeço muito pelo convite. É um grande prazer estar participando aqui hoje. Pô, maravilha, cara. Se vocês estão reparando minha voz de sono, é que a gente teve que ajustar os horários aqui, né? Eu tô gravando isso às 10 da manhã e aí às 2 da tarde, né? Que na Alemanha são 14 horas agora. Por que tu decidiu morar na Alemanha? Já vamos começar assim. Bom, na verdade eu nunca planejei vir para cá, né? Acontece Uhum. que uma empresa alemã encontrou o meu perfil profissional em uma dessas redes sociais profissionais e eles me fizeram um convite para vir trabalhar aqui. Então, inicialmente o convite foi para fazer uma entrevista. Aí eu vim para cá, fiz a entrevista, passei, voltei para o Brasil com o contrato assinado, é, assim, me desfiz de tudo, e voltei para cá em definitivo. Então, assim, é, a questão é que antes, pelo fato de ter estudado filosofia, eu aprendi alemão, né? Porque a minha especialização na filosofia é na área da filosofia alemã, o marxismo, né? E eu também sou pós-graduado em teoria psicanalítica, então também leio Freud em alemão. Então eu aprendi alemão por causa disso, né? Só que antes de estudar filosofia, de fazer graduação e mestrado em filosofia, eu havia também feito a minha primeira graduação, que foi na área da computação. Eu também sou formado em computação e a minha área profissional, por assim dizer, com que eu ganho a vida, é a tecnologia. Então acabou que juntou as duas coisas. Eu era um desenvolvedor de software que falava alemão por causa da filosofia. E aí deu tudo certo. Aí foi Pô, por isso que eu acabei vindo parar aqui, mas eu nunca tinha pensado assim em vir morar aqui na Alemanha, porque eu nem imaginava que a Alemanha era um país que precisava tanto, né, de profissionais, de mão de obra qualificada. Aqui falta isso, né? Mas eu não tinha ideia que a Alemanha era um país assim. Quando alguém da área de tecnologia pensa em trabalhar no exterior, você pensa Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, um país de língua inglesa, né? E eu realmente, por uhum. ignorância mesmo, não tinha a menor ideia que a Alemanha precisa tanto. E, enfim, né? Eu não planejei, mas foi uma boa coisa que aconteceu e estamos aqui. Maravilha. E cara, como é que é morar aí? Porque, tipo assim, eu acho que os brasileiros têm uma impressão muito ruim da Alemanha de ser um país frio, um país meio que. Posso dizer, meio triste, assim, de se morar. Tu concorda com isso? Ou não? Tem essa parte mesmo. Tem essa parte, porque se por um lado o país ele é extremamente organizado, né, e se por exemplo, as desigualdades sociais são bem menores, por outro tem essa questão do clima, né, porque o clima a maior parte do ano é um clima cinza, o céu encoberto, é frio, né, e isso acaba se refletindo no humor das pessoas também, que são pessoas mais frias, mais fechadas. Então a gente que está no Brasil o tempo quase todo com o céu azul, né, e o povo Uhum. brasileiro é um povo mais aberto, mais festivo, né, a gente acaba sentindo falta. Embora, assim, eu pessoalmente nunca fui, por exemplo, de carnaval, essas coisas, né? Eu sempre fui ali do metal, né? Então, eu nunca fui de sair e badalar essas coisas, mas eu sinto falta do ambiente, né? Mesmo eu não participando Uhum. dessas coisas, eu sinto falta de um ambiente às vezes mais alegre, mais descontraído, né? Com menos regras, porque os alemães também têm isso muito, né? De tudo assim é muito regrado, né? Eles são muito organizados e por causa disso tem muita regra e tem que estar o tempo todo observando isso. Às vezes a gente conversa com alemães que também acham isso horrível na própria cultura deles, né? Mas é assim. Então, assim, sempre tem os pontos positivos e os negativos, né? Então eu diria que aqui tem muitos pontos positivos, mas tem também essa questão que você mencionou aí, que é de fato verdade. Isso eu concordo.
Cara, tipo assim, aqui no Brasil, eu vou na visão de brasileiro aqui. Se tu atrasar, tipo, 10 minutos, tá tudo certo ainda, né? Eu não sei, se tu atrasar num compromisso aí 10 minutos, tu é visto como? Bom, eu acho que isso depende muito do indivíduo, né? Porque eu já até vi Uhum, matérias sobre isso, né? Porque de fato tem essa coisa de que o alemão ele é muito pontual, só que uhum, não é bem assim no caso dos alemães, né? Então, eu uhum. tenho um vizinho alemão, né, que ele detesta atraso. Uma vez a gente conversou com ele sobre isso, ele falou que acha uma falta de respeito, que você atrasar é você desrespeitar a pessoa. Só que eu já conversei com vários outros alemães que, assim, não dão a mínima para isso, sabe? Então, isso é muito pessoal. Às vezes a gente percebe que, às vezes, o trem atrasa, né? Porque, às vezes, acontece, imprevistos acontecem, né? Então, isso varia de pessoa para pessoa, eu diria. E é ser humano, assim, né? Às vezes atrasa por N fatores, né? E claro que tu. Enfim, daqui a pouco eu vou trocar de assunto pra gente não ficar muito nessa, né? Mas, tipo, culturalmente, a gente tem essa tendência de. Na verdade é o certo, de seguir tudo certinho, tudo na linha, né? Tudo no horário, né? Aí na Alemanha. E aqui no Brasil não tem tanto isso, sabe? E principalmente questão de organização, sabe? Eu já vi empresas e, enfim, vários locais de trabalho que são estáveis, mas se fosse muito mais organizado, seriam muito mais maiores, sabe? Então, tu enxerga a importância disso, sabe? Inclusive, aqui tem um ditado que é o seguinte em alemão, né? Ordnung ist das halbe Leben. Quer dizer, ordem é a metade da vida. Então, esse ditado, assim, todo alemão conhece isso, aprende desde criança, que ordem é a metade da vida. Esses dias tem um colega de trabalho meu, alemão, ele falou o seguinte, a gente não sabe qual que é a outra metade, né? Mas uma metade a gente sabe que é ordem, que tem as coisas assim. Então é bem por aí, né? Isso é legal, assim, porque você vê, por exemplo, isso se reflete na arquitetura do país, né? As ruas, por exemplo, as calçadas aqui perto de onde eu moro, não tem nenhum desnível, sabe? É tudo reto, tudo certinho. Você pode andar de bicicleta tranquilo, você pode, né? Pessoas idosas podem caminhar sem nenhum problema, não tem nenhum desnível, assim, em nada, sabe? É tudo muito bem organizado. Então, de fato, tem um ponto positivo, né, nisso aí, né? Só que é a questão de se achar o equilíbrio, né, da coisa. Acho que às vezes algumas pessoas sentem que isso passa, né, do ponto ideal, assim, passa do ponto de equilíbrio, e aí começa a ser uma coisa meio que acaba oprimindo, né? É verdade, verdade. Cara, eu vou fazer uma pergunta fácil aí. O que que é filosofia? Essa é uma pergunta que é tão fácil que ela admite diversas respostas, né? Inclusive, lá no nosso curso de introdução à filosofia, a gente começa logo falando sobre isso e a gente apresenta 10 definições diferentes, só para mostrar como que a própria concepção de filosofia ela foi se transformando ao longo da história. Então, não existe uma definição única para filosofia. É claro que a gente tem características comuns e a gente consegue separar a filosofia de outras formas do conhecimento, né? Mas chegar a uma definição sobre o que é, em que consiste a filosofia, isso não é um assunto fechado como nada na própria filosofia. E essa pergunta geralmente também é uma pergunta que os filósofos se fazem no final de suas vidas. É uma coisa assim, depois que o cara pensou, escreveu, fez tudo a vida toda, aí lá no final da vida ele escreve um livro, O que é a filosofia? Como se ele estivesse tentando entender o que foi aquilo que ele fez a vida toda. Então a gente tem diversas concepções, né? Então, por exemplo, uma das concepções que a gente encontra, por exemplo, lá em Sócrates e Platão, né, é que a filosofia é um saber morrer. A filosofia é uma preparação para a morte, né? E sendo uma preparação para a morte, acaba sendo também uma forma de você viver a vida, né? Então essa um componente da filosofia. Mas se você for perguntar para um filósofo analítico no século XX, ele não vai achar que a filosofia é nada disso, que é um saber morrer. Ele vai ver a filosofia como um exame da linguagem. Então, se você pergunta, sei lá, para um filósofo medieval,
ele vai achar que a filosofia é uma forma de conhecer melhor o mundo criado por Deus e entender um pouco mais até onde a razão permite, né, os mistérios divinos, né, conhecer o mundo e também um pouco dos mistérios divinos. Então, você pergunta para Epicuro, lá na Grécia Antiga também. Ele vai achar que a filosofia é como se fosse uma terapia, né? Algo medicinal para curar a alma. Da mesma forma que a gente cura Uhum. o corpo com remédios, a filosofia cura a alma. Então, existe uma grande diversidade, né? Uma grande variedade de concepções, né? Em que consiste a filosofia. Mas eu poderia apontar três características, né, que a gente vai encontrar em todas as escolas que vão fazer com que a filosofia se diferencie de outras áreas do conhecimento. E que são, a primeira é a questão da totalidade. A filosofia ela não se ocupa com nenhum objeto específico ou particular do mundo. Por exemplo, a física, a gente sabe exatamente o que a física estuda, a gente sabe exatamente o que a química Uhum. estuda, mas e a filosofia? Ela não tem um objeto. O objeto da filosofia é o mundo como um todo, é a totalidade. Então, essa é a primeira É característica. muito interessante A isso, segunda né? é a questão Vai. da radicalidade. A filosofia é um método de investigação que vai à raiz dos fenômenos. Ela não se contenta com explicações superficiais, então por isso tem essa questão da radicalidade. Né? A filosofia ela sempre desce à raiz de tudo, ela quer examinar o que fundamenta, o que estrutura o mundo. É por isso que uma das áreas da filosofia é a lógica. Né? Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer na área da ciência ou na área do próprio discurso, isso é dependente da lógica. Então, é por isso que a lógica é, né, uma das áreas da filosofia. Então, por causa dessa questão, né, de ir à raiz. E a terceira e última é a questão da rigorosidade. A filosofia ela é muito rigorosa. Né? Então, é um tipo de investigação que é muito rigoroso de uma perspectiva científica. Né? Então, não é meramente como algumas pessoas às vezes acham, você por exemplo, falar uma palavra de efeito bonita, né? A pessoa, nossa, que filosófico isso, você fez uma frase de efeito muito bonita. Não exatamente. Né? A gente não pode confundir uma simples sabedoria de vida com a filosofia propriamente dita. Então, essa questão radicalidade, rigorosidade e exame da totalidade, acho que seriam três características que delimitam bem, né, o fazer filosófico, com todas as diferenças que possam ter ali internamente. Pô, muito massa, sim. Cara, nossa, eu adorei isso que tu falou, que a filosofia analisa o mundo como um todo, não apenas um foco, né? Eu achei muito interessante isso. E uma outra questão que tu levantou ali, né, sobre fazer frases bonitas. Tu acha que, tipo assim, eu vejo teu conteúdo como uma quebra, um pouco de paradigma e tentar facilitar o aprendizado sobre filosofia, né? No teu podcast Filosofia Vermelha, né? Tu acha que tem um problema na pessoa entrar e quebrar esse conceito que às vezes a filosofia tem de um conteúdo muito inteligente, nossa, intelectual, nossa. Tu acha que tem esse problema quando a pessoa tenta entrar nisso? Bom, a filosofia ela pode ser feita de diversas formas, né? Então, de fato, às vezes, Hum. o que a gente tem que tomar cuidado, e é uma coisa que eu tenho sempre em mente, é a gente não cair no que o Theodor Adorno chama de semi-formação, né? Um exemplo, né, do que seria a semi-formação são essas revistas de divulgação científica, como uma Super Interessante, né, uma Galileu, nem sei se essas revistas existem mais, para falar a verdade, mas teve uma época na minha vida que eu era adolescente, eu até assinava essas revistas. Né? São essas revistas que mostram ali o lado mais brilhante da ciência, mostra como uma coisa pop, cool, legal. Né? E a maioria dos indivíduos jamais vai superar esse nível, né, de trato dos assuntos que estão ali. Né? Então, eu estou só citando aqui qual que é o conceito. A gente tem, inclusive, episódio no podcast, também vídeo no canal no YouTube explicando melhor o que é a semi-formação. Então, eu tomo muito cuidado com isso, né, ao produzir o meu material, e a ideia é basicamente dar conteúdos introdutórios, mostrar as fontes onde o indivíduo ele pode buscar mais informação se ele quiser continuar naquilo,
né? Então, eu vejo esse nosso trabalho mais como uma forma de introduzir a filosofia, ao invés de dar respostas prontas sobre a questão, né? Então, por Uhum. exemplo, esses dias eu fiz um episódio debatendo uma questão que nas últimas semanas foi muito discutida, que é sobre essa questão se nazismo e comunismo é a mesma coisa. Eu fiz isso de uma maneira Uhum. filosófica, utilizando a lógica para mostrar quais são as falhas de argumentação, né? Porque eu poderia abordar, por exemplo, aspectos históricos para mostrar a diferença entre nazismo e comunismo, mas isso seria uma coisa mais no campo da história, né? Então, eu, como formado em filosofia, como divulgador da filosofia, eu vou mostrar como que a filosofia pode abordar esse tipo de questão, e eu fui mais na questão discursiva, né? Mostrando que Uhum. esse tipo de equiparação é falaciosa, né? Então, e sempre quando eu faço isso, o que, é que eu falo? Olha, o que eu estou fazendo aqui é utilizando a lógica é uma disciplina da filosofia, é uma ferramenta que vocês precisam, né? E apresentar isso para o público, né, já é uma forma de dar uma introdução à filosofia e de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Isso que eu acho uma das coisas mais importantes, né? Porque às vezes o problema de obras acadêmicas, né, é que elas são é, produzidas, né, dirigidas a um público muito restrito, né? Então ela tem uma linguagem muito Uhum. hermética, né? Então, e, de certa forma isso é necessário, né? Isso é necessário para aquele público, isso é necessário para o desenvolvimento da filosofia, né? Porque a filosofia é justamente essa questão do rigor também. Ela tem esse componente científico, né? Agora, quando as pessoas vão aprender um assunto, elas têm que começar da forma mais fácil. A gente não pode esperar que as pessoas se interessem por aquilo, né, sem elas saberem o que é a coisa, né, sem elas entenderem nada do que você está falando, né, e todo mundo começou. Eu tive o início na filosofia, e quando eu comecei, eu não comecei por obra mais difícil. Eu comecei por aquelas obras que me permitiam entender o mínimo do assunto, né, e esse nosso Uhum. podcast é justamente nesse sentido, né, de fazer com que as pessoas possam entender o que a gente está falando. E assim, eu recebo muito feedback legal. Assim, tem gente que ouve o podcast, que também assiste o canal, de 15 anos de idade, sabe? Tipo, a minha Uhum. filha vai fazer 15 anos, tipo, na semana que vem, sabe? Eu fico, poxa, assim, sabe? Parte do meu público tem 15 anos de idade, da mesma idade que a minha filha. Então, eu acho sensacional, porque as pessoas estão conseguindo entender, né? Então, tem de fato essa questão, né? Tem que encontrar esse equilíbrio, esse balance, né? Entre não Uhum. produzir semi-informação, mas ao mesmo tempo oferecer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tenha profundidade, mas que seja ao mesmo tempo claro, que as pessoas entendam o que você está falando. Pô, interessante. Ah, imagina a criança, a criança não, né? Vamos colocar aqui. O pré-adolescente de 15 anos ali descobrindo o teu podcast deve ser uma coisa meio doida, assim, né? Porque, assim, uma outra coisa que eu quero te perguntar, tu acha que a filosofia. Ah, como é que eu vou perguntar isso sem parecer clichê, mas tu acha que a filosofia chega em alguma conclusão? Ou ela Uhum. foi feita para trazer mais questões? É boa pergunta, né? A filosofia, na verdade, ela sempre vai gerar mais perguntas do que trazer respostas definitivas. É. Agora, a questão é que a gente não precisa de respostas definitivas. Absolutamente. É, isso significa que quando a gente faz filosofia, a gente reflete sobre a realidade, isso nos abre perspectivas para agir, para atuar no mundo, isso amplia o nosso conhecimento sobre o mundo. E com o nosso conhecimento ampliado, a gente tem mais possibilidades de agir, né? Porque eu gosto muito daquela perspectiva que vai mostrar que conhecimento é liberdade. Parece uma coisa meio clichê, mas por que a gente fala que conhecimento é liberdade? Né? Bom, se a gente entender liberdade como possibilidade de escolhas, a questão fica mais clara. Liberdade é possibilidade de escolhas. Agora, se eu sou ignorante, eu não tenho muito entre o que escolher, né? E quanto mais eu conheço, mais possibilidades eu tenho de interpretar a realidade à minha volta através de outras perspectivas.
né? Então é por isso que conhecimento ele é liberdade, porque o conhecimento abre novas perspectivas, nos dá novas possibilidades de escolha e assim a gente pode agir de maneiras diferentes. Então é claro que a gente está num mundo que às vezes impõe limitações. Por exemplo, o indivíduo que é muito pobre, que tem que trabalhar a semana inteira, é, né, o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, é claro que ele não tem a possibilidade de escolher ser um mega empresário, um mega empreendedor. Agora, o conhecimento ele abre pelo menos uma possibilidade de escolha para ele, que é o seguinte: entender por que, que o mundo está organizado como está, por que, que a realidade é aquela, por que, que ele é obrigado a trabalhar o mês inteiro para ganhar aquele salário, e ele sabendo isso, ele tem a possibilidade de se revoltar contra esse sistema de coisas. Então, mesmo quando a realidade nos limita, o conhecimento dessa realidade, do mundo que está à nossa volta, ele abre uma possibilidade de escolha. Né? Então, nesse sentido, a filosofia ela é libertadora, porque ela sempre abre novas possibilidades, ela permite com que a gente entenda outras pessoas de uma forma muito mais, às vezes, compreensiva mesmo, por assim dizer, muito mais tolerante, né, a palavra, né, porque a Uhum. filosofia ela nos leva, né, por uma coisa que eu acho muito interessante, que é chamada docta ignorantia, do latim, que é a ignorância douta ou a ignorância aprendida. Né, porque existe uma diferença entre quando nós nascemos, a ignorância que a gente tem, e a ignorância que a gente adquire depois que a gente estuda filosofia. É por isso que o Sócrates falava, né, só sei que nada sei. Esse é o modelo de ignorância aprendida. Então, o indivíduo que se torna ignorante depois de ter aprendido por que, que ele é ignorante, quando a gente adquire a docta Uhum. ignorantia, né, a gente tem uma outra postura diante da vida. A gente, assim, questão de tolerância, por exemplo, né, saber ouvir o outro. Então, a filosofia ela nos muda enquanto pessoas. Né? A filosofia ela exige, né, de quem faz filosofia a humildade intelectual de alguém que convive com a dúvida, alguém que está em dúvida o tempo todo. Então, assim, quando eu comparo como eu era, sei lá, há muitos anos atrás, e como eu estou hoje, depois de Hum. muitos anos de estudo filosófico, né, não só a questão da idade, né, porque a gente também fica mais maleável com a idade, mas tem também a questão da filosofia, que a gente entende o seguinte: olha, é, tá, o indivíduo não concorda comigo, mas ele tem um ponto, né? Ele tem um ponto quando ele fala aquilo que discorda de mim. Né? Então, eu diria que a filosofia ela é isso, né? A filosofia ela amplia o nosso conhecimento, as nossas possibilidades de escolha, e mesmo não dando respostas definitivas, mesmo assim, ela tem uma grande utilidade em nossas vidas. Pô, maravilha aqui. Nossa, baita resposta. Vou ter o privilégio de ouvir isso enquanto estou editando. Foi um assunto que eu acho muito interessante. E tu traz com uma didática muito, muito legal, sério mesmo. Eu acho. E é tu traz, tipo assim, não sei se é intencional, mas tu traz com a tua voz uma vibe bem gostosinha, assim, sabe? Bem leve, vamos falar de filosofia e tal. Agora eu É. vou numa outra pergunta meio de entrevistador padrão, assim. Por que filosofia? Pois é, por que, que eu escolhi a filosofia, né? Eu acho que foi uma questão mais de, não sei, de inclinação. Né? Eu sempre tive essa Uhum. inclinação ao pensamento especulativo, né? Mas quando eu falo sempre, na verdade, é, acho que foi principalmente a partir ali do final do meu ensino médio. Porque quando eu me lembro das aulas de filosofia no ensino médio, eu não me interessava pelo assunto. Assim, a aula de filosofia para mim era uma aula assim, qualquer não me chamava a atenção. Mas aí eu fui Uhum. crescendo, e aí quando eu estava ali no final, terceiro ano do ensino médio, aí eu comecei a me despertar para os estudos. E aí, uma das primeiras coisas que eu descobri na época foi a psicologia. Inclusive, o primeiro vestibular que eu tentei na vida foi para a psicologia. Aí eu acabei não passando nesse primeiro. Aí eu continuei estudando por conta própria e eu acabei chegando na filosofia. Mas eu tenho muito comigo, assim, uma questão pessoal, que é ter uma sede de conhecer muito de muita coisa. E como a gente falou, né, agora há pouco, que a filosofia é o exame da totalidade, o indivíduo que quer Uhum. conhecer muita coisa, ele acaba indo para a filosofia, porque não tem nada que a filosofia não estude. Então, por exemplo, eu quero conhecer um pouco mais sobre arte, a estética é uma disciplina da filosofia. Né? Então, eu quero ir mais para o lado da ciência,
a gente tem a filosofia da ciência, né? A gente tem a lógica, né? Então, quando a gente pega lá os gregos antigos, né? Dizem que na entrada da Academia de Platão tinha uma faixa assim, né? Escrito assim, quem não for geômetra, não entre. Porque você tinha que ser um cara que sabia matemática para poder fazer filosofia, né? A matemática é como se fosse uma porta de entrada, como se fosse uma matéria introdutória, né? Antes de você começar propriamente na filosofia, né? E se a gente for examinar historicamente, a gente percebe que esse fatiamento do mundo que a ciência fez, né? Essas áreas, né? Cada vez mais segmentadas, mais finas, mais limitadas, isso é uma coisa que de poucos séculos, né? Porque, por exemplo, até o Isaac Newton, né? Todo mundo fala o Isaac Newton como físico, né? Um cientista, mas na época dele, o Isaac Newton era chamado de filósofo da natureza, né? Porque não tinha a palavra cientista ainda. Isaac Newton, na época dele, era filósofo, né? Então, assim, por Interessante. centenas, né, de anos, a filosofia ela era a grande área do conhecimento que investigava o mundo, né? E aí depois, né, com o surgimento ali, a partir da modernidade, né, o surgimento da ciência moderna, é que cada área começou a se destacar da filosofia e ter assim uma autonomia relativa, né? Mas a filosofia continua como assim a grande mãe de todas elas, e é a filosofia que vai dar unidade às ciências, é a filosofia, né, que vai questionar cada uma delas. É por isso que tem a filosofia da ciência, porque uma ciência, por exemplo, particular, ela não tem as ferramentas para se autocriticar. A partir do momento que uma Uhum. determinada área da ciência começa a refletir sobre os seus fundamentos e a fazer uma crítica a si mesma, ela já está fazendo filosofia. Então, é a filosofia que faz isso. Então, Entendi. enfim, você tem lógica, você tem estética, você tem filosofia da ciência, você tem a filosofia política, né? Quando a gente pensa qual que é a melhor forma de organizar a sociedade hoje, né? Que tipo de sociedade a gente quer? É uma questão da filosofia política, né? Então, o indivíduo que quer conhecer a realidade como um todo, ele acaba indo para a filosofia porque a filosofia é o ponto de vista da totalidade, né? E para não mencionar ainda, né, para não esquecer a questão da religião, né? Então, por Uhum. vários anos da minha vida, eu tive uma educação inicialmente católica, depois evangélica, né? Por vários anos eu cresci na igreja, eu lidei com uma questão de Deus, como a maioria da população brasileira. Então, eu também sempre gostei de investigar sobre essas coisas, essas questões teológicas, questões metafísicas, né? Inclusive, foi a minha porta de entrada para a filosofia, foi a metafísica, né? Então, é a filosofia que também vai examinar essas coisas, né? Você vai perguntar, será que Deus existe ou não? Como é que a gente pode saber? Uhum. Bom, essa é uma questão filosófica, né? Tem uma área na filosofia para Uhum. estudar isso. Então, foi muito essa inclinação de conhecer o todo, né, que acabou me levando para a filosofia. O Nietzsche acredita que Deus está morto, né? É, Que, foi uma que constatação que ele é uma fez. coisa bem forte, né? Bem forte, bem forte. E, cara, tu foca. Porque, assim, no teu podcast, o nome do podcast é Filosofia Vermelha. Já Uhum. remete a questões mais de esquerda, assim, mais marxista, né? Né? Mas a minha percepção é errada ou é isso mesmo? O que tu foca mais no teu programa? Pois é, Eu tô focando mais no teu programa porque é o que eu mais consumi, tá? exatamente. A questão da filosofia vermelha é porque a, a minha especialidade na filosofia, o meu mestrado, foi na obra do Georg Lukács, que foi considerado o principal filósofo marxista do século XX. Então eu estudei um conceito dele Uhum, muito importante, que acabou sendo o conceito fundante também da escola de Frankfurt, né, com Theodor Adorno, Marx Horkheim, etc. Então, se eu for perguntar assim, qual era da filosofia que eu mais conheço, é a filosofia marxista e essa relação com o idealismo alemão, né? No início aqui da uhum, conversa hoje eu mencionei, né, que eu estudei alemão, né, porque isso tinha a ver com a uhum, minha formação em filosofia e por causa disso, né? Karl Marx era alemão, né, e Hegel uhum, alemão, Kant alemão, o Georg Lukács no meu mestrado, ele também escreveu em alemão, embora ele tenha nascido no Império Austro-Húngaro, mas na época ali o pessoal falava alemão lá. Então foi por causa disso, né? A minha especialidade é na filosofia alemã.
Só que eu Uhum. faço filosofia. Eu não tenho um canal como eu às vezes gosto de criticar, de militantismo teórico. Né? Existe uma diferença entre você fazer de Uhum. fato filosofia e você fazer uma coisa meramente ali de um caráter de agitação, de propaganda. Né? Não é o caráter do nosso canal. Então é por isso que às vezes eu vou falar de Nietzsche, assim, numa boa no canal. Tem um monte de gente de esquerda Uhum. que acha que Nietzsche é não sei o quê, um decadente, e que não sei o quê, e eu Uhum. discordo. Eu tenho uma avaliação muito positiva do Nietzsche, embora eu saiba que ele, politicamente, ele era conservador, né? E tem gente que tem problema com Uhum. isso, tem gente que fala, não, Nietzsche não era conservador. Politicamente ele era, né? Mas é um filósofo muito difícil de você conseguir aprender. Né? A forma que ele escreveu, escreveu muito em aforismos, né? Mas a gente percebe que ele fala algumas coisas ali que são muito chocantes, né? Mas é um filósofo que eu gosto, é um Uhum. filósofo que teve um papel importante na minha formação individual, né? E, inclusive eu li como jovem adulto, quando eu li o Anticristo, eu li Assim Falou Zaratustra, aquilo me impactou profundamente. Então, o Nietzsche tem uma coisa libertadora em si, né? E eu falo dele numa Uhum. boa no meu canal, né? E é uma coisa bem jovem o Nietzsche, né? Tipo, aquela coisa da juventude, meio o pensamento mais ateu, assim. Mais ateu não, bem ateu, né? Na verdade, o Nietzsche. Então, tipo, é uma coisa que tipo assim, eu vejo muito jovem, pelo menos na minha bolha, falando bem do Nietzsche, sabe? Eu não curto muito, pra ser sincero. Eu prefiro outras linhas, assim, tipo Freud, É, tipo é porque Spinoza. o Nietzsche, ele tem ele, de fato, ele expressa, assim, uma rebeldia muito grande, né? Então, às vezes, as pessoas mais jovens se Uhum. identificam com aquilo, né? Com esse Uhum. caráter contestatório, né? E rebelde dele. É, mas é um filósofo é importante que tem a sua importância, né? E assim como eu vou Uhum. falar no meu canal também sobre, sei lá, Santo Anselmo de Aosta. Ninguém conhece Santo Anselmo de Aosta, mas teve um papel importante, desenvolveu um argumento ontológico para provar a existência de Deus. Então, eu trabalho muito também nessa linha, né, da filosofia da religião, e porque eu simplesmente não quero, eu me recuso, né, a ter um trabalho que seja simplesmente de agitação e propaganda, não é o nosso propósito. Nosso propósito é fazer Uhum. filosofia, por isso que a gente tem filosofia no nome. Né? Se eu não fizesse o que eu faço hoje, eu não poderia dizer que eu tenho um canal de filosofia. Né? Se eu falasse, vou falar só de, sei lá, eu poderia falar assim, filosofia marxista, pronto. Aí eu tenho um canal só de filosofia marxista, mas não é esse o nosso propósito. Né? E eu gosto também de deixar claro porque é, eu tenho posição e não escondo. Né? Não tenho motivo nenhum para esconder Uhum. posição nenhuma minha. Então eu falo de filosofia, eu vou falar de Platão, eu vou falar de Aristóteles, eu vou falar de Freud, que é outra coisa, né, que a gente sempre aborda, né, no nosso podcast. Né? Eu vou falar de Freud, eu vou falar de qualquer filósofo que seja. Né? Não vou restringir nenhum. E falando sempre, né, utilizando aquilo que a gente chama na filosofia de complacência hermenêutica, que significa você Uhum. dar a um autor a melhor interpretação possível. Então, sempre que eu falo do Nietzsche, eu falo do Nietzsche na Perfeito. melhor interpretação possível. Eu não vou tentar distorcer Uhum. o pensamento do Nietzsche para ficar mais fácil para alguém refutar. Não, qual que é a melhor forma de interpretar o Nietzsche? A mais forte. É essa aqui. Então, eu gosto de apresentar os autores, né, os filósofos com que eu trabalho, dessa forma. Aí tu. Eu acho extremamente difícil isso que tu faz assim, porque a gente sempre vai trazer as nossas opiniões, os nossos ideais pra isso. Tu concorda comigo que é bem difícil isso? De fato, né? Porque até o Leonardo Boff, né, um teólogo, ele afirma que todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então não existe nada assim, É. eu tô no lugar aqui, eu tô assim por cima de todo mundo e daqui eu vou ter a visão imparcial. Não, eu tenho um ponto de vista a partir do qual eu vejo as coisas, né? Então, Uhum. eu não me considero, né, tipo, fora da sociedade, fora das classes sociais, né? Eu tô no mundo, né? Eu vivo, eu trabalho. Uhum. Então, assim, eu tenho um determinado lugar no mundo, no processo de produção, na sociedade, né? Eu tenho uma determinada renda que vai definir se eu sou um, um, pobre, um miserável, ou se eu sou um mega ricaço, né? Então,
Eu tenho um Uhum. ponto de vista a partir do qual eu vejo as coisas, né? Então, não existe a interpretação, né, imparcial das coisas e o importante é a gente deixar isso claro, né? O importante é, eu vou interpretar Nietzsche. Tá, eu vou fazer uma crítica, eu vou falar assim, vou fazer uma crítica a partir do ponto de vista tal, né? Eu vou fazer uma crítica a partir de uma perspectiva marxista, ou então a partir de uma outra tal perspectiva. Eu acho que o importante é só deixar as coisas claras, né? Assim, não tem problema ninguém ter Uhum. posição. O que eu acho ruim é quando a Uhum. pessoa tem posição e ela não reconhece que tem, ou então esconde qual que é a posição dela. Aham. É, com certeza, cara, com certeza. E é a coisa que a gente mais vê hoje em dia, né? Tipo, traz muito a posição da pessoa, o pensamento da pessoa para o que, que ela quer expressar, sabe? Eu acho que a gente precisa ter muito mais apresentação sobre o que, que realmente é aquilo, porque as informações são muito distorcidas pro próprio benefício, né? Eu acho que é muito isso, é muito isso. E, cara, vamos lá. A gente tá vivendo uma sociedade que tá meio caótica. Tu concorda comigo? Ou não? Não, de fato, porque a gente está num momento, né, de crise do capital, né. Essa crise Uhum, começou em 2008 e é uma crise que ainda não foi embora. E momentos de crise eles trazem determinadas consequências sociais e alguns mais graves, outros menos. Mas a gente está vivendo num período bem estranho, né? Principalmente no que diz respeito à questão do irracionalismo, a questão da negação da ciência, a ascensão da extrema-direita em diversas partes do mundo. Então, isso tudo traz um certo turbilhão, né, à sociedade, e de fato é uma questão que é difícil lidar com isso. Né? A gente tem uhum, nas últimas semanas, por exemplo, a questão da Ucrânia, Ucrânia versus Rússia e também outros países do Ocidente, né, tentando interferir, os Estados Unidos, né, como não pode faltar, está sempre ali. Mas são questões assim, na questão da Ucrânia e da Rússia, por exemplo, é uma questão, a gente pode dizer, praticamente milenar, né? A uhum. disputa de região ali. Então não é exatamente algo novo, mas a gente percebe ali um acirramento, né, nas questões. Mas uma coisa assim que talvez a gente não tenha percebido nas últimas décadas, né, e falando especificamente de Brasil, né, é a ascensão desse tipo de irracionalismo, né, a ascensão do bolsonarismo, né, Uhum, a negação da ciência. É um momento onde a verdade não importa mais. Né, o que é verdade? O que é o conceito de verdade? Isso é uma questão séria para a filosofia, porque quando a gente discute filosofia, a gente tem que discutir com algum conceito de verdade. Né? Não sim. existe, por exemplo, na filosofia uma definição única de verdade. Até o que é a verdade é uma questão que se discute na filosofia. Mas sempre tem, pelo menos, alguma definição com a qual a gente vai trabalhar. E Uhum, numa sociedade que não dá a mínima para o que é verdade, né, que tudo o que importa é convencer, ou então, se não conseguir convencer, partir para a força. Parece que é uma sociedade onde o diálogo perdeu o seu papel. uhum. Então, nesse sentido, é um momento que eu acho, inclusive, muito perigoso, né? Porque Sim. se a gente não tem mais diálogo, se a gente não tem mais fala, sobra o porrete, né? Uhum. É o que tem para resolver conflitos, o que tem para resolver a questão social. Cara, é muito interessante isso que tu falou. Eh, Eu queria entrar mais numa questão em que, qual vai ser o papel da filosofia nesse nosso momento caótico que a gente está vivendo? Um dos papéis da filosofia é, é questionar, é indagar, é balançar certezas. Então, Uhum, eu acho que nesse sentido a filosofia ela tem um papel de talvez fazer com que as pessoas tenham novamente vergonha de serem ignorantes. Se os indivíduos eles tivessem noção de que são ignorantes, isso já seria um grande avanço, porque ninguém sairia por aí é, opinando sobre coisas que não sabe, ou então se agarrando, né, com, assim, com todas as suas forças a determinadas posições que não são suficientemente seguras, estabelecidas através ou dos métodos científicos ou então de procedimentos racionais. Então, uhum,
Tem uma definição da Marilena Chauí, né, a grande professora de filosofia, que tem uma obra muito interessante chamada Convite à Filosofia, e lá ela vai falar logo no início sobre algumas das utilidades da filosofia. Né? E algumas das utilidades que ela coloca por exemplo, contestar os poderes estabelecidos. Uhum. Então, o indivíduo que se ocupa da filosofia, ele começa a se perguntar, por exemplo, qual a melhor forma de organizar a sociedade, ele vai começar a perceber que a sociedade não está organizada da melhor forma que é possível fazer. E a gente Isso está falando. quando que ela lançou esse livro aí? Esse livro já é clássico, não sei se é da década de 90 ou antes, né? Ah, Mas é é bem uma obra. atual, né? É uma obra clássica, assim, né? O Convite à Filosofia é uma obra clássica, assim, foi muito utilizada assim, no ensino médio, né, no Uhum, Brasil, mas é uma uhum, obra que uhum, permanece como referência até hoje. Né? Mas, é, mas a filosofia ela tem, né, também essa questão, e eu acho que nesse momento a filosofia ela pode servir justamente para nos mostrar caminhos. A gente falou aqui nessa conversa já que a conhecimento é liberdade, porque o conhecimento ele amplia as nossas possibilidades de escolha. E aí o indivíduo que se ocupa com filosofia, ele vai se perguntar sobre a melhor forma de organizar a sociedade, ele vai aprender a duvidar das coisas, e duvidar não significa negar, né? Porque às vezes eu estou lançando um livro agora e o título é justamente esse, Duvidar de Tudo. E aí tem gente que fala assim, aparece lá sei lá, o pessoal acaba caindo no algoritmo do Instagram e parece assim, você gosta de duvidar? E por que você não duvida, então, da indústria farmacêutica que está aí fazendo vacina para o corona? Bom, existe uma diferença entre você duvidar das coisas e você sair negando. Né? Os negacionistas, eles acham que eles estão duvidando das coisas, mas não estão. Eles já têm uma posição firme, uma posição definida, eles tomam atitude. Se ele estivesse duvidando, ele falaria assim, pode ser que a indústria farmacêutica esteja por trás disso, né? E esteja talvez aí, né, lucrando muito com isso e tenha um interesse em fazer vacinas, né? Pode ser, mas por outro uhum, lado, pode também não ser. A atitude de dúvida é essa, né? Mas os uhum, negacionistas eles acham que você duvidar é você negar. E tem uma diferença enorme entre essas coisas. E quando você duvida, você investiga. Né? Quando você duvida, você vai buscar o conhecimento sobre aquela determinada coisa, você vai submeter aquilo a um uhum, exame. Né? Então é por isso que eu acho que a filosofia ela pode nos ensinar isso. Né? O duvidar, o duvidar filosófico, ele leva ao exame. Não é uma simples negação de tudo. Né? Porque uhum, seria ótimo, né? Se o antivacina tivesse de fato duvidando das coisas, ele poderia simplesmente falar assim, não, tudo bem, eu duvido, né? Eu tenho essa posição, mas eu tenho que agir, então eu vou tomar uma posição e, né, a gente pode ver como o René Descartes, né? O Descartes, ele duvidou de tudo, né? Ele uhum, colocou tudo em suspensão. E aí ele fala, tá, mas a gente precisa agir no mundo. Eu estou duvidando, eu estou investigando, eu estou escrevendo meu livro. Mas enquanto isso eu tenho que agir. Eu preciso de uma moral. Qual moral que eu vou escolher? Né? Eu vou ficar sem fazer nada? Não, eu preciso de uma moral e é por isso que o René Descartes ele teve uma moral provisória. Eu falo assim, não, então tudo bem, até eu descobrir o que eu pretendo fazer, eu vou ter uma moral provisória para eu poder agir no mundo e tudo bem, né? O indivíduo negacionista não. Ele não tem uma moral provisória. Ou então, se ele escolhe uma moral provisória, é negacionista. Ou seja, ele já tomou uhum. posição, na verdade. Ele não está de fato duvidando. Então, eu acho que é assim que a filosofia ela pode nos ajudar. Né? A filosofia ela vai nos levar a duvidar, a dúvida nos leva à investigação, e a investigação ela nos leva a outros pontos de vista, né? E você dialogar com outros pontos de vista torna você mais tolerante também, é Uhum. uma consequência, né? A questão da tolerância, e a gente vê novas perspectivas, né? De transformar a nossa realidade. Tem uma grande diferença entre será que é isso e não, não é isso, né? Tem uma grande Exatamente. diferença. Cara, muito obrigado pelo papo aí, cara. Foi bem rapidinho, bem. Eu queria perguntar outras coisas, outros assuntos. Nem comentei sobre teu lado musical, porque a gente tá vendo aí que tem um, dois, três, tem uns 6 instrumentos só vendo daqui.
Claro, tem mais coisa aqui na minha frente pendurada também. Ele nem comentou esse teu lado aí, da tua banda, desse lado metaleiro, né? Então, cara, muito obrigado, porque eu curto muito teu conteúdo, de verdade, assim. É um conteúdo que me faz abrir cabeça, me faz realmente, como tu diz, duvidar das coisas, do que tá acontecendo. Então, cara, tu vindo no meu podcast só completou ainda mais minha admiração, sério mesmo. Maravilha, eu que agradeço pela oportunidade, por esse bate-papo super agradável que a gente teve aqui hoje, e a gente está aberto à disposição aí, você tem meu contato, né? Qualquer coisa é só falar que nós estamos aí. Pô, maravilha, cara, maravilha. Então, também muito obrigado para você que assistiu ou ouviu até aqui, porque você pode assistir e ver, né? Tu pode se inscrever no canal e seguir no teu agregador de podcast favorito, pode ser Spotify, pode ser Google Podcast, beleza? Tu segue aí para acompanhar os próximos episódios, tá certo? E então é isso, valeu e até a próxima. Tchau!